Olá, pessoal, bem-vindos a Innerview, o programa de entrevistas da Inner com executivos excelentes, para quem quer entender como se desenvolver rumo à excelência. E, é claro, saber que competências esses ícones valorizam e buscam nos profissionais que trabalham com ele. E hoje a gente vai conversar com o Roberto Funari, CEO da Alpargatas e da Osclen, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no começo da minha carreira e, mais do que isso, joguei muito squash com o Roberto na hora do almoço. Não vou falar quem ganhava, quem perdia, porque isso não vem ao caso aqui. Antes de trabalhar junto com o Roberto trabalhou na Unilever e depois ele fez uma carreira linda na Compaq, Rect, na Imperial Brands e agora na Alpargatas. Bem-vindo, Roberto. Obrigado por aceitar meu convite para bater esse papo. Yuri, um prazer muito grande estar aqui com você e bater esse papo. Você é uma pessoa muito especial aí na minha vida, como amigo, como companheiro profissional, e vai ser uma delícia esse papo. Legal, também estou animado, Roberto. Para contextualizar as pessoas, Roberto, conta aí primeiro para a gente o que você faz, o que um CEO da Alpargatas faz? Em linhas gerais, aí, quais são as suas principais atividades e responsabilidades? Muito bacana essa pergunta, né? Eu acho que hoje o CEO de uma companhia tem um papel fundamental, que é servir a sociedade, servir todos os stakeholders da empresa, e esse é o maior trabalho que eu faço, né? Entender a sociedade, os stakeholders e adaptar a estratégia da empresa para servir esses interesses. Dentro de uma atividade do CEO, acho que você se divide em gestão. Então, meu tempo é dedicado para gestão, meu tempo é dedicado para gestão do negócio, para gestão de pessoas, meu tempo é dedicado para projetos estratégicos que eu seleciono, que eu acompanho, aqueles projetos que vão mudar a trajetória da empresa. Meu tempo é dedicado para trabalhar todo aspecto de governança da empresa, junto a conselho, aos diferentes comitês. Meu tempo é muito dedicado hoje em dia, com a pandemia também acelerou as externalidades da empresa, para entender o contexto, a dinâmica em que a empresa está inserida. E, finalmente, você tem que olhar para o seu desenvolvimento. Então, o meu tempo também é dedicado para o meu desenvolvimento. E eu também reservo um tempo para poder me dedicar a causas da sociedade, que eu acho que isso também é muito importante, uma responsabilidade que todo CEO deveria ter. Muito legal, Roberto. E aí, você puxou o gancho ideal aí para a gente falar, Roberto. Você falou sobre o seu desenvolvimento. Como é que você se desenvolve? Como é que você desenvolve suas habilidades, né, o que a gente chama de soft skills, seus conhecimentos? O que um CEO faz para se desenvolver? Acho que o CEO não deve fazer nada diferente que todos nós devemos fazer, né? Então, primeiro começa com uma atitude, né, Yuri? A gente precisa ter... eu tenho um apetite insaciável em aprender. É insaciável, né? Estou vendo aí atrás de você uma estante de livros maravilhosa. Eu já estou aqui curioso para saber quais livros que você está lendo. Então, eu tenho um apetite insaciável, né? Isso eu nunca perdi, eu tenho isso desde a minha infância, né? E é uma coisa que eu acho que procurei estimular também nos meus filhos, e em todos que eu vejo, eu sempre procuro deixar, dar esse aperitivo e deixar esse apetite insaciável. Então, essa atitude é fundamental, independente de onde você está na hierarquia de uma empresa. Segundo, eu acho que você tem que combinar experiências práticas com experiências de formação, né, vamos assim dizer. Então, isso para mim é muito importante. Eu sei dividir muito bem. E é importante que você procure as experiências práticas. Eu acho que hoje, pela evolução da educação, acesso à informação, conhecimento e todo o resto, as pessoas estão colocando um peso desproporcional na formação, que eu chamo de formação ou busca do conhecimento estruturado, e estão subestimando o papel de experiências práticas. Então, eu ainda acho que o maior aprendizado que você tem é na prática, né? E você consegue fazer isso se você formar conhecimento em áreas. Então, o que eu procuro fazer é essa combinação. O segundo ponto é ter disciplina, né? Eu procuro, como eu falei para você, eu dedico minha agenda para me desenvolver. Eu defino temas, né? Desde meu plano anual de desenvolvimento até temas durante o ano
que eu quero me aprofundar. E assim eu vou construindo esse conteúdo. Então, disciplina e planejamento é fundamental. Segundo é ter muita humildade, né? Eu gosto muito daquela frase, quanto mais eu sei, menos eu sei, né? E acho que você tem que ter muita humildade de ir atrás de conhecimento e muita interação com pessoas especialistas que têm esse conhecimento. Eu aprendo muito nessas interações e cada dia eu sou muito grato, né? Tem dias que eu tenho interações maravilhosas. Eu sempre reflito depois das interações. Eu tenho cadernos que eu anoto em diferentes temas, né? Que eu reflito nesses aprendizados todo final de dia e uma vez por semana eu consolido isso, né? Olha que Então, legal. essa disciplina é muito importante. Depois nós vamos falar de onde adquirir esse hábito, mas é um hábito muito importante você cristalizar isso, né, em poucos pensamentos, para você internalizar esses conhecimentos. Eu gosto muito de ler, acho leitura fundamental, mas eu acho que eu tenho aprendido cada vez mais que você tem que ler e debater o que você está lendo, né? Esse Olha que diálogo legal. com outras pessoas. Eu criei, por exemplo, na Alpargatas, um grupo de leitura. Eu lidero um grupo de leitura. Nós Que já vamos legal. para a quarta sessão esse mês. E é muito bacana, porque você começa a escutar, né, as pessoas lendo o mesmo material, conteúdo, com perspectivas diferentes, e fazer uma coisa legal que é criticar também o livro. Obviamente que a gente escolhe livros maravilhosos. É difícil criticar. E quando entra, tá bom, vamos agora criticar, onde tem um ponto fraco, uma crítica, um ponto que não foi coberto. Então, bacana, adoro leitura, sou assim, apaixonado, leio vários livros simultaneamente e gosto muito disso. Então, é isso. Agora, se eu olho a minha experiência como profissional, eu aprendi muito por me colocando fora da zona de conforto, aceitando desafios. Morei em 6 países, 4 continentes diferentes. Eu abracei desafios que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, você foi maluco de encarar essa. Mas não, eu acho que foram experiências fascinantes de aprendizado e de crescimento pessoal. Então, você tem que sair do seu casulo, você tem que sair da sua zona de conforto e estar disposto a ter essas experiências práticas. Você aprende fazendo, né? E cada vez mais isso aí vai ser muito importante. Muito legal, Roberto. A gente tem discutido muito no mundo do desenvolvimento humano o quanto a prática e o como a prática leva à perfeição ou leva à excelência. E vocês estão uma coisa que eu achei sensacional, né? Quer dizer, você vive a experiência, mas depois você codifica essa experiência nesses teus livros, né? Porque o que a gente diz, tem até um autor que fala bastante disso, né? Que eu até citei no papo passado com Lacerda, que é a questão da prática deliberada, que é praticar usando alguns princípios e com o objetivo de aprender, né? Você desenvolveu isso sozinho? Você leu em algum lugar isso? Eu acho isso sensacional. Bom, você matou a charada agora. É o PIC do Anders Ericsson, né? Você acabou Legal. de falar. Aliás, é a segunda vez hoje que eu falo dele. Olha que coincidência bacana. Eu fui muito atrás da questão de alta performance, era algo que me fascinou muito, né? Eu sou fascinado por esportes, sou fascinado por negócios de alta performance e principalmente para mim é muito importante, isso é um papo legal que eu pode ter, performance sustentável. Hoje para mim é mais importante a performance sustentável do que os picos de performance. Mas eu tive a oportunidade de entrar na raiz, né, desses estudos científicos de alta performance, e esse livro maravilhoso, que chama PIC, das novas ciências do expertise, né? Acho que é a tradução em português, Anders Ericsson, e porque ele fez estudo científico que levou a vários autores a explorarem isso, né? Malcolm Gladwell, com Outlier e outros. Eu comecei por esses autores, que geralmente são os que chegam na gente, mas isso foi me deixando tão curioso, e eu consegui, em algum momento, achar a raiz do estudo científico disso e descobrir isso. Eu acho que é essa prática deliberada, a importância do feedback, de ter esse mentor, coach, que dá essa qualidade de feedback para você, a questão das condições que você cria para as pessoas aprenderem. Então, tudo isso para mim é muito importante. E hoje eu uso muito o feedback ativamente, né, para calibrar o meu aprendizado. E a outra ponto importantíssimo foi cristalizar isso, né?
Então, essa minha disciplina, eu nem sei se tem no livro essa disciplina, mas o ponto que eu recebi de feedback era muito cristalizar isso e poder refletir sobre isso e entender como eu tenho aplicado isso de uma maneira consistente e internalizada, né? Então, esse livro me influenciou muito, essa teoria, né? Me influenciou muito em me tornar ainda melhor, né, nesse foco no autodesenvolvimento. Legal. Pelo que eu me lembro no livro, e eu já li esse livro mais de uma vez, não tem essa prática. Acho que essa prática é uma prática sua, né? Que alguns outros autores até falam sobre journaling, né? É um jeito de fazer journaling, mas você que adicionou essa técnica aí, o Anders Ericsson te deve essa aí. Muito bom. E Roberto, me conta uma coisa. Como é que você se atualiza, né? Porque tem um conhecimento que a gente chama de evergreen, né? O Anders Ericsson, há 5 anos atrás, valia, daqui 5 anos vai valer provavelmente. Agora, tem as informações do dia a dia. O mundo está cheio de informação. Como é que você separa o sinal do ruído, né? Que é o nome de um outro livro legal, né? O ruído e o sinal. Como é que você separa isso, né? Onde você vai buscar informação? O que você lê no dia a dia para se manter informado? Ótima pergunta. De novo, vou dar a minha perspectiva pessoal. Eu tenho um negócio em mais de 100 países no mundo, né? Em diferentes estágios, níveis. Falo com pessoas do mundo todo diariamente, né? Então, é muito importante quando você... E você falou muito bem, acho que hoje um dos grandes desafios é separar ruído de sinal, né? E é um desafio, inclusive, de autoconhecimento, né? Porque eu aprendi ao longo do tempo que tem muito ruído que desperta em você e te faz você perder muito tempo, né? Indo atrás, tentando aprender, ou até tendo reações emocionais. Então, o outro livro sensacional, Essencialismo, né? Eu procuro muito estar muito focado em dizer não e muito seletivo. Esse é o primeiro passo. Para separar sinal e ruído, é você parar com o ruído. Você só vai escutar o sinal o dia que você parar com o ruído. Então, eu sou muito disciplinado em parar com o ruído. E me limito, grupo de WhatsApp, 90% é perda de tempo, muito amplificação de notícias. Então, eu tenho poucos grupos de WhatsApp, realmente seletivo, que eu realmente acompanho. Tem pessoas que eu converso regularmente, seja até diariamente, ou se não, 2, 3 vezes por semana, que me ajuda muito a filtrar isso. E aí eu procuro muito, eu sou um fã de jornalismo, eu ainda acredito muito no jornalismo de qualidade, mas eu procuro escutar o jornalismo de todo o espectro político-econômico, né? Então, eu seleciono esses principais veículos a nível global e no Brasil, e procuro escutar todo o espectro, para que eu não fique fechado somente naquilo que hoje em dia acontece muito, né? Da gente se fechar nessas câmeras de eco, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande. A gente não está nessa câmara de eco. Eu procuro fazer isso selecionando jornalismo de qualidade, que tem... e faço isso diariamente. Não leio essas mídias todas. Hoje em dia, com tecnologia, é brilhante. Você recebe os newsletters já customizados para os temas que você quer acompanhar. Então, por exemplo, um tema que eu já tenho acompanhando há mais de um ano é todo o tema de sustentabilidade, né? Eu fui nessas plataformas e selecionei sustentabilidade, já vem no meu newsletter. Eu já tenho uma transversal de sustentabilidade. Então, eu procuro usar muito tecnologia para fazer esses filtros e já vim pré-selecionado para mim. Isso você ganha muito tempo. E o outro, eu acompanho pessoas, né? Especialistas, né? De temas específicos que eu já selecionei dentro da minha pauta. Então, eu tenho um hall de 10 especialistas, não dá para ser mais de 10, você não consegue ler mais do que 10. Eu posso renovar essa lista. Então, na transformação digital, que é um tema importante, eu tenho 3 que eu sigo regularmente. Na questão de sustentabilidade, eu tenho 2, e assim vai, né? Recentemente, eu quis me aprofundar nas questões sociais de racismo, eu acompanho
duas pessoas que falam fortemente sobre o antirracismo, que eu acompanho. Então, nesses temas, eu seleciono no máximo 10 e acompanho eles. Então, é isso que eu faço. Agora, tudo isso, assim, se vem sempre a tentação, né? E vem gente falando, você acompanha isso, você leu ele. Eu continuo experimentando, eu gasto um pouquinho do meu tempo até para experimentar. Agora, se eu realmente gostei, alguém vai ter que sair da lista. Perfeito. Fazer troca, né? Talvez uma das coisas importantes é ter essa capacidade de dizer não para poder dizer sim, né, Roberto? Porque senão você acaba tendo um excesso de informação e aí tudo acaba virando ruído, né? Totalmente improdutivo, né? Totalmente improdutivo esse excesso de ação. E mais do que isso, você vira papagaio de informação, né? Você não traz profundidade, reflexão nenhuma. Você precisa refletir. Voltando lá ao ponto original, né, de feedback, você precisa refletir. Então, você poder tocar em vários temas ao mesmo tempo e fazer uma conversa rápida agora, como estamos fazendo, para mim não conta nada. Eu gosto de pessoa que fala devagar, com calma, mas com profundidade. Isso que eu procuro fazer. Que legal, muito bom. E quando você olha na tua história, Roberto, você aprendeu lendo vários livros, fazendo vários cursos, participando de vários eventos. Quais são aqueles que te marcaram, né? A gente sempre tem turning points, a gente, né, tem divisores de água aí na nossa vida. Que cursos, que livros, quando você olha na tua história, né, mais te marcaram, mais te chamaram a atenção, tiveram uma contribuição particularmente importante, ou experiências, né? Você diz que aprende muito com as experiências. Quais foram os momentos marcantes na sua trajetória em termos que você tenha sentido que você deu saltos de desenvolvimento? Eu dei o clássico que acontece com todos nós, grandes mudanças de responsabilidade, elas trazem esses saltos. Por isso que, de novo, eu falei, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Então, isso aconteceu em vários momentos da minha vida. E, ao longo disso, você acaba refletindo, olhando um pouco para trás, né? Eu acho que um dos grandes pontos de inflexão para mim foi a saída do Brasil e partir para uma carreira internacional. Então, esse primeiro movimento foi um movimento, foi um choque no sistema, né? Choque no sistema que te faz pensar e aprender em várias áreas da sua vida. Por exemplo, eu aprendi que você partir para uma carreira internacional tem que ser um projeto seu e da família, não pode ser somente um projeto seu. Tá. E depois, ao longo do tempo, né, promovendo vários outros talentos para carreiras internacionais, foi sempre uma preocupação que eu tive muito grande, né? Quando você só quer fazer isso na ambição da sua carreira, vai dar errado. Isso é um projeto da família. Então, por exemplo, essa primeira mudança para mim foi muito importante. Eu tive uma experiência fascinante, sendo a primeira posição como um gerente geral, e foi num país, foi na Holanda, completamente fora do meu contexto, do meu aprendizado. E meu chefe, naquela época, juntou lá no meu primeiro dia, juntou, era uma companhia menor, tinha 36 colaboradores, juntou todos eles numa sala. Ele tinha vindo da Alemanha, ele ficava na Alemanha, meu chefe. Falou, esse aqui é o Roberto, ele teve um sucesso enorme no Brasil, na América Latina, e ele que vai tocar aqui em Holanda. Roberto, eu preciso voltar para a Alemanha, você só me liga quando você tiver alguma crise, tá? Senão não precisa falar comigo. Na frente de todo mundo. Foi embora. Nem falou do negócio, desafio, nada. Eu tive zero de briefing. Agora o negócio é seu. Assume. E aí eu aprendi muito. Assim, assume, né? País novo, portfólio, produto novo, pessoas com cultura diferente. E aí eu aprendi muito, Yuri, que o grande aprendizado é que você depende muito das pessoas, né? E você depende muito esse espírito de aprender. Então, foi para mim um momento muito importante, me marcou muito nesse aspecto, né? Tudo aquilo que eu trazia dentro de mim, que eu conhecia, tinha pouca utilidade naquele momento. Tá. Quando isso tem pouca utilidade, o que tem utilidade? É a sua capacidade de aprender, é a sua abertura, é a sua humildade, é a sua inteligência emocional de envolver as pessoas, mesmo de culturas diferentes, e muito aprender a escutar o outro ativamente, né? Eu não vim com as minhas verdades, eu quero te escutar. Depois eu vou formar
as minhas visões, as minhas opiniões. Então, isso foi uma experiência marcante. A outra experiência marcante para mim foi quando me mandaram para a África, né, tocar um negócio do Subsaara. De novo, me coloquei num ambiente completamente novo, um negócio que não ia bem, era um desafio enorme de turnarounds e um desafio muito grande. Foi 10 anos depois do apartheid, né? E a empresa também, 3 ou 4 anos depois que a empresa tinha feito uma grande fusão, pouquíssimo tinha sido feito, estava sem gerente geral há mais de 1 ano e meio, né? E ao chegar lá, eu fiz um trabalho muito grande de mostrar com autenticidade o que era a minha proposta, os meus valores e o que eu estava disposto a fazer. E logo de saída, as pessoas não acreditavam. E falaram isso abertamente. E traziam uma bagagem muito grande do passado. Eles não acreditavam, não era em mim, não acreditavam na proposta da empresa. E eu tive a coragem de falar abertamente. Se vocês, quem aqui não acredita na proposta da empresa deveria sair da empresa. E não ficar naquilo que vocês não acreditam. É um desserviço para nós, para a empresa, mas principalmente para vocês. Então, sejam corajosos e saem. Quando eu falei isso, em 2 semanas, metade da alta gerência saiu. E me resolveu o grande problema que eu tinha, que era muita gente que não acreditava, os que ficaram eram os que realmente acreditavam, e a empresa tem um sucesso maravilhoso. Então, esse momento foi importante para mim, né? Você imagina você ser claro e autêntico, corajoso com as pessoas e perder metade da sua organização, né? O Por diretor isso. de pessoas na época, ele voltou para mim e olhava para mim e falava assim: você está louco, a empresa vai ficar sem gente. Eu falei, mas se é isso, eu prefiro não ter gente e ter somente quem esteja motivado do que quem não esteja. E foi um sucesso estrondoso, né? E assim foi na trajetória essas mudanças, né? Aprendi muito numa mudança num cargo corporativo. Eu sempre tive países, etc. A minha primeira experiência como um cargo no headquarters da empresa, que é um cargo estratégico, eu aprendi muito a diferença de liderar, porque você é o chefe, né, o gerente geral, o executivo principal, versus liderar com influência, né? Liderar engajando as pessoas sem necessariamente as pessoas responderem para você. Liderar com uma visão global, quer dizer, qualquer ação que você faça tem um efeito massivo global que você não controla. Quando você está nessa operação, você controla. Você errou, você já sabe, você ajusta, né? Quando você está numa operação fazendo decisões globais, a hora que sai a decisão, você está impactando milhares de colaboradores, operações. Você não tem volta, né? Eu aprendi muito a ter essa percepção, né? Então, isso foi uma grande escola para mim, um grande diferencial. Então, teve, sim, momentos muito importantes que foram marcantes para mim, né? Nessa trajetória. Então, toda mudança que te coloca fora da zona de conforto, mas quando eu digo isso é realmente fora, são as mudanças que eu mais aprendi. Procurar isso é muito importante. Que legal. Agora, Roberto, é muito interessante isso, né? Que os momentos mais marcantes de aprendizado seu foram momentos onde, na prática, você experimentou esse desafio, né? Ir além do seu limite. Você combina isso com os teus estudos, as suas leituras? Por exemplo, quando você foi para a África do Sul, você lia alguma coisa específica ligada à cultura? Você faz a ponte entre o que você está vivendo e a tua dimensão cognitiva? Como é que é isso? Fenomenal essa pergunta nisso. Total. Antes de chegar na África do Sul, eu li a biografia do Mandela, o Long Walk to Freedom, porque eu estava chegando lá 10 anos depois do apartheid, e aquilo lá eu tinha que conhecer, e é o líder de lá, né? Eu li, anotei, aliás, é um livro espetacular, enorme, mas aconselho a todos a lerem, ele toca muito, né? Ele tem um final maravilhoso, né? Que ele fala que quando você chega no topo de uma montanha, você realiza que tem outras montanhas para você escalar, né? Então, isso não para, né? Isso é maravilhoso, né? Eu sou um grande fã dele, tive o privilégio na vida de estar com ele, de conhecer de perto o trabalho dele. Me emociona muito até hoje. Então, sim, eu fiz essa imersão lendo
conversando com pessoas, fiz a imersão cultural. E no meu segundo dia, eu passei um dia inteiro dentro de Soweto, entendendo o momento que a sociedade sul-africana estava passando. Eu fui lá para Soweto para entender, virei ali quase cidadão de Soweto, grandes amigos, me engajei em programas sociais. Então, tudo isso me ajudou muito. Então, isso é fundamental. Você não pode se isolar, você não pode viver dentro do seu mundo empresa. Você tem que entender aquela sociedade que você está vivendo naquele momento, naquele contexto. Né? Então, isso eu fiz a mesma coisa na Ásia, fiz a mesma coisa na Alemanha, quando eu voltei e fui para a Alemanha. Então, você tem que estudar, você tem que entender o momento histórico que você está vivendo, porque como você vai depender das pessoas, se você não tiver isso, você não vai conseguir conectar, você não vai conseguir interpretar, filtrar e não vai ganhar o respeito das pessoas, né? Então, isso foi algo que eu aprendi muito. Eu tenho, e é tão gostoso isso, né, Yuri? Parece que é um fardo, mas não é. É um prazer tão grande você adquirir esse tipo de conhecimento. Sim, leitura, procurei falar com especialistas. Na África do Sul, eu fui conversar com um sociólogo. Eu fui entender todo o aspecto social dessa transformação, fui conversar com psicólogos para entender como é que era a saúde mental de quem passou por todo o processo que eles passaram, né? Então, isso foi muito bacana. E é incrível, né, Yuri? Porque isso te ajuda a tomar decisões melhores para você e para a sua companhia. Na África do Sul, o nosso escritório era um escritório junto da fábrica, dentro da fábrica, mas separado por causa de segurança, e estava completamente destruído, não tinha investido, e as pessoas também não tinham essa conexão. Quando eu entendi a cultura do sul-africano, a importância do ambiente, e nesse ano a gente foi bem, eu peguei um arquiteto, fizemos uma reforma desse escritório, eu tinha uma reservinha ali para investir, e ficou um negócio tão local, que eles se identificavam com a cultura deles. Eu nunca me esqueço disso. O CFO da empresa veio nos visitar, hoje um grande amigo meu, um cara excepcional, mas muito duro, né? Sabe aquele cara que fica contando a moedinha? E eu falei, bom, agora ele me manda embora. A hora que ele chegar aqui e ver que eu reformei e fiz isso, ele vai falar, esse cara está gastando dinheiro da empresa naquilo que não serve para nada. Imaginei na minha cabeça. Mas eu fiz, tomei o risco. E aí ele já ia muito para lá, porque era um negócio importante para a companhia. E depois acabou o primeiro dia, a gente tinha um papo e depois a gente ia jantar. Ele entrou na minha sala, me abraçou e falou, parabéns, você fez isso, agora eu estou vendo que esse negócio vai se transformar. Ou seja, é muito importante isso, e eu estava muito confiante. Por quê? Porque eu tinha entendido, eu não vim com nenhum dogma, eu tinha entendido aquela conexão com as pessoas, com a cultura local. Isso é humanizar, é empatia, né? Hoje de Havaianas é fácil falar, é você botar a Havaianas do outro, né? Você vestir Que legal. a sandália e o chinelo dos outros. Eu acho que isso hoje é uma característica do líder que cada vez mais vai ser importante. Líderes que têm empatia, que entendem o outro. Que legal, Roberto. E, bom, você deu para ver aí que o meu negócio, eu adoro o livro também, como você. Você já citou dois, né? O Peak, do Anders Ericsson, né? E agora a biografia do Mandela. Mas tem alguma outra dica? Alguém que queira saber alguns dos melhores livros aí que você leu? Tem alguma dica, algum livro que você indicaria para as pessoas que você acha imperdível? Eu acho que as pessoas têm que começar a ler muito livro escrito por mulheres. Tá? Então, eu Olha que legal. selecionei 2 livros aqui adicionais. Isso é uma coisa que eu tenho procurado fazer muito. Eu te desafio, Yuri, depois olha na sua estante e vê o percentual de livros escritos por mulheres e livros Nunca tinha escritos por pensado nisso. homens. Nunca tinha pensado Olhe nisso. isso, me falaram esse desafio, eu olhei para a minha estante e me senti envergonhado, indignado, que é ótimo, e mudei. Hoje eu leio, na mesma proporção, livros de mulheres e livros de homens, autores homens. Então, eu quero indicar um livro maravilhoso que foi parte do nosso grupo de leitura, é O Momento de Voar, que é um título lindo, né? Da Melinda Gates. É sobre o empoderamento feminino, como o empoderamento feminino muda o mundo. Eu realmente recomendo todos a lerem esse livro, é incrível. É incrível, ela conta como é a parceria, a aliança dela com Bill Gates, no casamento, na fundação. Então, acho que isso
foi um livro que me abriu a cabeça em tantas frentes que é fundamental você entender a importância do empoderamento feminino. O segundo livro é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E para você entender o mundo de hoje, ou o mundo que a gente aspira a construir, um mundo onde a gente vai eliminar as desigualdades, onde a gente vai criar a diversidade e a inclusão, eu acho que a gente tem que começar lendo. Eu li todo o que está por trás do movimento antirracista, e a Djamila Ribeiro escreveu esse livro. É pequeno, é curto, mas é tão profundo e te dá 10 lições para entender as origens do racismo e como combatê-lo. E confesso de novo, foi um tapa na cara, né, para mim, e hoje muda a minha perspectiva dentro da empresa para ser um líder melhor, comprometido com diversidade e inclusão. Então, eu queria acrescentar esses 2 livros escritos aí por autoras brilhantes. Roberto, olha só, cara, essa conversa com você, para mim, já é impagável. Mas se tivesse só esse trecho, já tinha valido, né? Esse desafio que você fez e os livros que você sugeriu. Bom, a Amazon acabou de vender 2 livros, né? Eu saindo aqui, eu já compro. Mas, cara, eu acho que eu vou me envergonhar também com relação a essa proporção aí. Eu vou ver, e eu vou gravar um vídeo falando dessa proporção. Excelente, Roberto. Eu sempre aprendo muito com você. Surpreendente, muito legal. Agora, Roberto, uma coisa legal, as pessoas querem saber, né, como você se desenvolveu e o que você lê, mas certamente as pessoas gostariam de te perguntar, e eu tenho o privilégio de poder te perguntar, quando você está trazendo gente para o teu time, quando você está olhando para os executivos do teu time, que competências você valoriza hoje em dia, né? A gente falou das suas competências, mas quando você olha para os executivos que estão ascendendo dentro da Alpargatas ou dentro das outras organizações, que competências você acha particularmente importante quando você está contratando alguém? É óbvio que dependendo da função, né, você olha para competências específicas, mas aquelas competências parrudas, básicas, quais são aquelas que te chamam mais atenção hoje, Roberto? Então, a gente está numa trajetória, de novo, acho que você contrata pessoas de acordo com a sua estratégia e com a sua cultura, né? Então, nós estamos numa maneira simples, numa trajetória de crescimento exponencial e estamos criando uma cultura de dono, mas uma cultura de dono conectada com a sociedade e com o futuro. Tá. Então, eu procuro competências que estão relacionadas a isso. A primeira competência, e eu olho isso muito na experiência, é esse famoso mindset de crescimento, né? Então, eu procuro entender não o que a pessoa sabe sobre mindset de crescimento, mas em momentos da vida dela, ela teve esses saltos de crescimento, como eu descrevi para você da minha trajetória. Eu procuro muito olhar esses momentos, procuro explorar como as pessoas tomam decisões. Uma coisa que eu olho muito, uma competência para líderes, é a qualidade das decisões. Como as pessoas assumem risco, né? Como as pessoas encaram a falha, né? Então, tudo isso para mim é muito importante, porque faz parte do mindset de crescimento. E aí, de novo, aqui você sabe disso, tem vários livros e teorias sobre isso, mas você entrevistar, escutando isso, é muito importante. O segundo aspecto que eu vejo, que vai muito para a área de cultura, o coração de dono, é quanto as pessoas estão entusiasmadas com um projeto de longo prazo com a Alpargatas. Então, eu sempre pergunto, por que você está escolhendo a Alpargatas? Uma pergunta genérica. E aí eu escuto a pessoa, né, o candidato. E aí eu vejo muito que tem uma competência inerente de a pessoa se conectar, né, vir do âmbito dela com o propósito que ela está vendo. Então, eu procuro olhar muito essa conexão com o propósito. A gente tem uma cultura de propósito, no fundo, como eu descrevi para você. E eu consigo muito ver. Por exemplo, quando a pessoa responde essa pergunta falando muito do que ela quer para ela, esse candidato não vai se juntar a gente. Acho que tem outras companhias que talvez valorizem isso. Não, eu não quero isso, né? Uhum. E o último ponto, eu valorizo muito os valores, né? Então, eu cada vez mais, é importante contratar para a cultura, mas é mais importante contratar pessoas que têm autoconhecimento dos seus valores.
Não precisa ser os meus valores, tá, Yuri? Mas eu gosto muito de entender se aquelas pessoas têm um autoconhecimento dos seus Tá. valores e conseguem articular isso. E, de novo, como diversidade é importante, eu também quero trazer pessoas que agregam a isso, né? Acho que essa beleza disso. Histórias de vidas diferentes, backgrounds diferentes. Então, eu exploro muito essa questão da diversidade para mim, isso é muito importante. E eu procuro muito, hoje em dia, entrevistar mulheres e homens, não só homens. Procuro muito trazer a questão racial para a gente poder abrir. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que forçar, porque eu acho que isso, para mim, cada vez que eu faço esse tipo de bate-papo, de entrevista, eu vejo que pessoas que trazem a sua história de vida com essa diversidade é muito rico. Então, eu acho que a maior competência de todas, Yuri, é ser você, saber expressar isso numa entrevista. Olha que legal. A autenticidade, né, Roberto? Essa é a maior competência. Porque os seres humanos são tão diversos que, se você der espaço para a autenticidade, você naturalmente aumenta a diversidade, né? Porque a diversidade, quando as pessoas se sentem à vontade para se expressar, e cada um se expressa de uma forma, né? A diversidade intelectual, a diversidade cultural acaba aparecendo. Muito legal. Muito legal. Roberto, falando sobre ferramenta de desenvolvimento, tá? O que você acredita e o que você não acredita em termos de ferramenta de desenvolvimento, né? Que tipo de abordagem você, quando você está lá com os seus diretores ligados à área de RH, né? Que tipo de abordagem você acha? Puxa, não, isso funciona, a tua experiência como executivo, mais a interlocução com o teu pessoal de RH, que ferramenta vocês acreditam? Né? Quando você vê propor algo para o Alpargatas, você fala, poxa, isso aqui, eu acho que não é esse o caminho, eu acho que o caminho é por ali. Que instrumentos, que ferramentas, que tipos de treinamento, que tipo de atividade, que tipo de desenvolvimento você acredita? Você já citou um, né, que é a leitura compartilhada, é uma que você acredita. O que mais você acredita e o que você acha que não tem o benefício todo que você esperava? Eu acredito muito em plataformas abertas de conhecimento. Então, nós criamos aqui na Alpa a nossa universidade, né? Chama Alu. Tá. E é uma plataforma aberta. A gente, obviamente, ela é aberta, porém, nós definimos grandes áreas, né? Que são relacionadas à nossa cultura e relacionadas à nossa estratégia. Mas dentro dessas áreas, a gente tem curadores, e curadores são membros também da diretoria. Eu sou curador de uma plataforma. Tá. Dentro disso, ela é aberta porque você pode trazer conteúdos de fora, você pode colocar conteúdos de treinamento especializado num skill específico, você pode trazer palestras, então você amplia o leque de ferramentas, né? Ou de metodologias que você pode aplicar. Então, essa ferramenta, para mim, é fundamental. Eu acredito cada vez mais que plataformas como essas e criar esse currículo dinâmico é fundamental. E para isso você precisa de parcerias também, né? E não inventar tudo dentro de casa. Então, fazemos várias parcerias de conteúdo, de parceiros de treinamento. Então, isso eu acredito cada vez mais. Eu acho que o maior inimigo que a gente hoje enfrenta como companhia, e eu pessoalmente, é a obsolescência. Tá. Né? E muito se tem falado, né, sobre a questão como vai ser o emprego, né, daqui para frente, e a taxa de obsolescência crescente, como a automatização vai substituir a gente. Eu acho que a maior vacina contra isso são essas plataformas de conhecimento aberto. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também que o colaborador tem que assumir uma responsabilidade pessoal de estabelecer a sua agenda. Ele pode utilizar mentores ou até o seu gestor direto para ajudar a formatar, né, o que é importante e selecionar, mas acho que é a responsabilidade dos nossos colaboradores definir as suas pautas, a sua agenda. E a gente procura também dar ferramentas para eles fazerem isso, né? Hoje tem ferramentas muito importantes.
O que eu não acredito? Eu acredito cada vez menos, por exemplo, em MBA. Eu Tá. sempre fui muito cético, eu acredito cada vez menos. Eu acho que esse tipo de ferramenta, primeiro, acho que se formou uma indústria, e quando se forma uma indústria, você perde muita qualidade e profundidade. Eu sou muito crítico em relação a isso. Estou colocando isso generalizado. Óbvio que tem MBAs bons e ruins, né? Mas, no geral, hoje, muitos me perguntam, invisto no MBA? Minha resposta é para quê? Né? Uhum. Por quê? Né? E Uhum. se não tiver um porquê muito claro, eu aconselho a não investir. Tá? Perfeito. Então, acredito menos e menos. E acredito que hoje instituições de ensino podem oferecer, sim, em áreas novas e áreas hoje que vão definir o sucesso de empresas no futuro, como sustentabilidade, como transformação digital, né, para citar algumas aqui. Então, eu acho que a educação estruturada, universidades e centros acadêmicos começam a ter essa oportunidade de eles se reinventarem e pautarem essa agenda. Então, acredito muito menos nisso, uma qualificação de MBA, eu não vejo hoje para que você precisar buscar isso. Que legal. E você acabou respondendo a minha última pergunta, que tem a ver com a corresponsabilidade do aprendizado, né? Essa plataforma aberta demanda essa corresponsabilidade, né? Quer dizer, o colaborador ele tem que saber que o conhecimento está lá disponível e cabe a ele construir a sua trilha. Tá? Nesse sentido, qual é o papel da empresa, Roberta? É só disponibilizar ou acompanhar de alguma forma? Como é que fica essa parceria? Além do disponibilizar a plataforma, que outra contribuição a organização pode trazer no processo de desenvolvimento? Ou a partir daí fica por conta do colaborador? Gestão. E Tá. gestão, eu falo na gestão estruturada disso, então temos que olhar indicadores de performance, entender gargalos, entender gaps, fazer pesquisas de feedback, né, de novo feedback, para a gente se reconhecer. Então, a gestão é fundamental. Né? Tá. Segundo ponto muito importante é a curadoria. Curadoria é fundamental e você precisa ter a sua, não somente sua área de pessoas, mas a companhia, a liderança da companhia participando dessa curadoria. A terceira área é o que eu falei de alianças externas. Você precisa ter uma área de pessoas que esteja muito aberta ao mundo externo e esteja constantemente nutrindo, cultivando essa plataforma. Eu diria que são esses três elementos são chaves aí para tornar isso uma plataforma dinâmica e atualizada. Legal. Curadoria é uma maneira muito interessante de separar o sinal do ruído, né, Roberto? Quer dizer, você disponibiliza já o sinal livre do ruído. Muito legal, Roberto. Poxa, adorei o nosso papo. Para variar, aprendi. Né? Quando eu trabalhava com você no seu time, aprendi muito. Depois, os encontros que a gente teve junto, tomamos alguns chopes depois, quando você voltava para o Brasil de férias, também aprendia muito. E hoje foi excepcionalmente prazeroso te rever, saber que você está bem, e poder acompanhar pela mídia aí o teu sucesso e tudo que você está fazendo na época da pandemia para garantir que a tua organização aí continue prosperando. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar uma última mensagem, uma mensagem final aí para quem está vendo, ouvindo a gente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Yuri. Um prazer enorme. Para mim, um grande sucesso é ver pessoas como você que se tornaram amigos, que têm esse impacto profissional fenomenal. Isso, para mim, é a grande medida de sucesso. Negócios vão e vêm, anos bons, anos ruins, construção de valor acontece, mas, para mim, a grande medida de sucesso é ver pessoas como você, que eu pude participar de um momento da sua história e ver você onde está hoje. Eu queria dizer para as pessoas que o grande desafio nosso é humanizar essa relação da empresa com seus colaboradores e ao humanizar o desenvolvimento das pessoas, e pessoal é fundamental, e acho que você, Yuri, pode fazer uma grande diferença com isso. E para mim é um prazer enorme estar aqui no seu espaço poder falar um pouquinho disso. Muito obrigado, viu, de coração. Eu que agradeço, Roberto.